Olá, seja muito bem-vindo a mais um Região aqui pela TV União. É um grande prazer estar com você e hoje vamos falar sobre a indústria regional. Está comigo Adriano Alvarez, ele que é Relações Públicas, assessor de imprensa aqui do Ciesp Regional de São João da Boa Vista. Adriano, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença aqui no Região para falar um pouco sobre as questões que envolvem a indústria da nossa região. Obrigado, Magalhães. Obrigado pela oportunidade, o espaço concedido. Estamos aí para demonstrar a nova versão do Ciesp aí. Bem, o Ciesp é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, pertence ao sistema S, Fiesp, Ciesp, Instituto Roberto Simonsen, e tem uma história muito importante de apoio, de suporte à indústria da região há quase 70 anos. E a gente percebe que agora, Adriano, tem uma nova geração assumindo o leme aí da regional do Ciesp. Então, conta um pouco para a gente dessa renovação pela qual está passando o Ciesp. Eu sempre fui convidado, né, pelo Pedro Tavares, foi mega de um professor do Ciesp, Wagner Beraldo, sempre me acolheu muito bem aqui, desde novinho, né, desde antes de 20 anos de idade eu já vinha nas reuniões, a gente participava. E aí, mais recentemente, todos eles, olha, precisamos realmente que vocês agora assumam. Então foi convidado o Luiz Castilho, o Pedrinho ainda permanece como primeiro diretor até o momento. E agora, na nova gestão, vai ser o Luiz Castilho, primeiro diretor, porque eu acho que ele tem mais condições do que eu em termos de relacionamento em São Paulo com o Ciesp, pela história que ele já também tem aqui dentro de anos, né, participando das reuniões. E agora nós conseguimos trazer a Emiliana, filha do Beraldo, que a gente fez algumas reuniões com ela nos últimos 6 meses, porque os dados são claros. Eu sou uma pessoa técnica, quem me conhece assim, eu gosto de técnico, e nós perdemos muitos associados. E desses associados, as empresas eram diretoras e, digo, mulheres na direção das empresas, eram diretoras, e que deixaram de acreditar no trabalho do Ciesp. E aí eu fui muito contundente na reunião com o Luiz, com o Pedrinho, e falei, olha, na próxima chapa eu faço questão de continuar, mas nós precisamos trazer uma mulher, porque eu acho que a gente precisa abrir o diálogo e falar onde que o Ciesp deixou de passar credibilidade para essas empresas, né? E dentro dessa proposta de renovação, né, como é que vocês encontraram, né, essa instituição, né, que veio, né, ao longo do tempo também se renovando e sempre com muita importância, né, no contexto da indústria. Como é que vocês encontraram e quais mudanças vocês já fizeram, além de trazer, né, as mulheres para participar e também os jovens? Sim. Nós encontramos o Ciesp, ele muito bem estruturado. Nós estávamos até então com 130 associados. Nós perdemos o principal produto, que, para não entrar em questões técnicas jurídicas, mas era um produto que, quando a empresa ia recolher algumas taxas, você sendo associado ao Ciesp, essas taxas eram reduzidas, porque também não é, vamos falar assim, algo que o Ciesp descobriu que estava errado. Não, o Ciesp batalhou para diminuir o custo, a carga tributária em cima das empresas é muito alta. Então o Ciesp fez um trabalho, a gente tinha conseguido isso, e nós perdemos. Agora, em termos de estrutura hoje, principalmente a regional de São João, que pertence a outras 42 regionais, ela está muito bem estruturada, perdeu poucos associados em relação a outras regionais. Hoje nós temos isso, uma business interface, que o Ciesp passa isso para a gente mensalmente. Temos uma verificação de dados regionais da participação dessa regional, que hoje atende São João mais 19 cidades. São João lidera, até por isso a regional sempre permaneceu aqui, né? E foi um trabalho magnífico do Paulo Merlim, Flávio do Canto, na construção do prédio, doou o prédio para a regional do Ciesp, hoje o prédio pertence à regional do Ciesp. Estamos fazendo grandes reformas, aí tudo idealizado um pouco na gestão do Beraldo, e que me convida para vir junto com o Luiz Castilho. O Luiz que fez todo esse trabalho, eu chego já isso já em andamento, né, da reforma do prédio.
E nós temos um acesso muito interessante hoje ao topo do CS, que é o Rafael Cervoni, visitou nessa regional, visitou o prédio por completo, elogiou as reformas, né? Tivemos uma aproximação muito grande com o Sebrae, Senai, Senac hoje, então assim, e eu gostaria de ter mais aproximação ainda. Eu acho que todo esse sistema precisa trabalhar junto, né? A gente encontrou ele muito bem estruturado. Agora, você tem um desafio grande que é atender as demandas regionais, né? Sobretudo as locais também, né? Porque o industrial ele procura sempre a sua entidade de classe. Exato. Há na pauta uma discussão sobre as recentes quedas de energia que vem prejudicando bastante a produção de algumas empresas. Exato. Em que pé que está essa questão? Como é que vocês estão trabalhando isso? Desde quando eu começo a participar como diretor das reuniões, o Luiz já tinha me alertado sobre isso, o Pedrinho principalmente já estava com muita preocupação, e aí nós conseguimos um contato, trouxemos a Elektro pessoalmente aqui para passar algumas demandas para eles. O Fábio, que é o diretor de Relações Institucionais da Elektro, esteve pessoalmente aqui com a equipe de São João, que é a equipe de campo, né? Vamos falar assim, que atua realmente. Eles fizeram intervenções que teve melhoras, mas coincidiu de toda a intervenção feita não representou um grande resultado, porque nós temos problemas estruturais ainda no distrito. Existem linhas antigas. É um problema localizado no distrito industrial? Hoje na cidade, infelizmente não. Eu gostaria de falar que sim, vamos falar assim, né, que seria mais a nossa atuação. Mas quando nós começamos a divulgar as reuniões, porque o problema todo é que assim, você falar assim, Adriano, é grave, vamos falar, para alguns setores é muito grave, para outros setores menos grave. Para o meu setor, vamos falar assim, que é metal metalúrgico, vamos falar assim, um negócio que incomoda muito, mas ainda, vamos falar assim, são prejuízos que você negocia com a Elektro de forma tranquila, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, beleza, ok. Mas no setor de fios e cabos, tanto na parte de laminação, fundição, os prejuízos são muito altos. Já estamos na casa de milhões de prejuízos. E nós estamos tentando conscientizar. E a recorrência é semanal? Qual é? Vamos lá. A Elektro compara isso de várias formas. Eles demonstraram isso na primeira reunião. Então, compararam o São João da Boa Vista com o padrão europeu. Não estamos longe. Mas o detalhe é o seguinte: quando nós comparamos, por exemplo, empresas aqui em São João, que tem mais de 400 equipamentos ligados, e ela tem filiais em outra cidade. Outras empresas aqui de São João têm filiais em Minas Gerais, Poste Caldas, por exemplo. E nós comparamos os dados de São João com essas regiões, infelizmente não está bom. E é o que nós estamos passando para a Elektro. Quer dizer, olha, vamos falar, não temos um problema urgente grave, mas para alguns setores ele está tendo prejuízo. E aí foi o que eu falei para o Fábio até hoje de manhã, conversamos um pouco por telefone, porque vai ter uma nova reunião com a prefeitura, né? Teve uma com a prefeitura para a gente conscientizar os dois Vanderleis, vamos falar assim, o prefeito e o Simeonato, que hoje é o diretor responsável pela área do distrito. E chegamos à conclusão ali que não é só o distrito, a cidade está sofrendo com isso. Serra da Paulista, já conversei com alguns empresários da Serra da Paulista, porque o Ciesp, a gente está defendendo uma bandeira para a cidade. Eu não estou preocupado se aquele comerciário ou industrial, ele pertence ou não ao Ciesp. A gente está batalhando pela cidade, pelo desenvolvimento da cidade. Adriano, e dá para mensurar já o tamanho do prejuízo que essas interrupções na energia elétrica têm trazido para as empresas, para as indústrias? Sim. Em alguns setores, vamos lá. Quando você tem uma interrupção de energia, eles têm uma classificação. Então, eles chamam de pique toda vez que você sente aquela piscada na energia. Para sua casa, para sua geladeira, não é nada. Para uma indústria que produz cabos, ela perdeu 4 horas de setup de máquina, possivelmente boa parte da produção, e nós tentamos dar uma mensurada nisso. Então, se isso continuar na recorrência, tem empresa que vai terminar o ano na casa de 1,5 milhão de prejuízo. E aí, como é que outras empresas vão olhar? Porque quando uma empresa vem se instalar, ela faz uma pesquisa, ela liga para outras empresas. Olha, como é que está a energia? Como é que está a água?
Água, eu tive uma promessa do prefeito na mesma reunião da Electro que ele está resolvendo, porque a água hoje, nós temos algumas empresas lá que não dependem, assim, algumas dependem da água, mas não num volume que isso ainda virou uma situação grave igual está a energia. Mas ela falta de 2 a 3 vezes no distrito hoje. Então isso quer dizer, às vezes falta água para banheiro, algumas empresas colocaram, né, aquela taça de acúmulo de água porque tem falta recorrente. E isso já foi identificado. O prefeito Vanderlei e o Simeonato, no caso, né, que são os dois Vanderlei, já estão atuando nessa questão, porque o distrito ele tem uma parte da ampliação que ficou meio parada e agora estamos tentando retomar isso, né? Então, assim, os prejuízos somados até o momento, pelo que eu já tive ali, estamos na casa de 1 milhão, assim, fácil. Adriano, agora falando aqui sobre a questão da qualificação profissional na indústria, qualificação de mão de obra. Nós recebemos recentemente aqui o presidente da Associação Comercial e Empresarial. Essa é uma preocupação real que tem afetado, né, essa falta de qualificação e também falta de interesse por parte dessa mão de obra. Você tem esse mesmo problema na indústria? A indústria, seja ela de São João ou nacional, como a gente tem o grupo das 42 regionais, é recorrente. Nós estamos tendo a chegada de equipamentos mais modernos, nós estamos tendo que comparar a nossa produção a uma produção contra países que têm alta produtividade como China, Estados Unidos, Europa como um todo. Então, a hora que você vem para a qualificação, o setor total do Brasil, tanto no comércio como em indústrias, a gente precisa começar a subir essa escala. Eu estava até discutindo isso porque tanto no setor metal mecânico, São João está virando um polo da parte de irrigação. Então você pega um pivô agrícola de 30 anos atrás, ele tinha pouquíssimos equipamentos computadorizados que hoje são conectados via satélite, né, para não entrar nessas questões tão técnicas. Então, assim, a mão de obra hoje, ela precisa subir um pouquinho a escada. E não digo só na questão de formação de faculdade, mas nós estamos sem o cara do meio, o técnico. E que se você comparar um técnico brasileiro com um técnico europeu, com um técnico chinês, nós estamos com defasagem. Então, isso está segurando o desenvolvimento e a produtividade da indústria. Nós estamos discutindo agora, né, com leis, precisa trabalhar 5, 4, 6 dias e tal, mas não se discute a produtividade. Né? Outros países que aboliram o trabalho ao sábado e outras coisas, mas a produtividade é alta, a entrega é alta. Então hoje nós estamos trabalhando entre Ciesp, Senai, Senac, as faculdades, né? Então, hoje montamos parcerias dentro do Distrito Industrial para salvar engenharias, por exemplo, que estavam sem alunos. Então hoje as empresas pagam. Hoje tem convênio tanto com a Unify quanto a Unifeob, as empresas pagam para o funcionário que quer se tornar um engenheiro. E mesmo assim, nós não estamos conseguindo quórum para a formação das classes. Há um desinteresse, e eu fui verificar, isso não está em São João. Faculdades de nome estão com problema na engenharia no Brasil hoje, USP, FEI, nós temos poucos pessoas que querem olhar para essa parte mais técnica, né? E é uma preocupação, não tenha dúvida. O que explica também o nosso ensino sofrível, né? O ensino de base, de matemática, sobretudo, né? Exato. É um grande sonho que eu tenho encostar na escola de base. Que eu já discuti isso com muita gente assim, da área da indústria, eu digo, né? Por quê? Porque às vezes se vende para esse jovem, por exemplo, se você não tiver curso X, você não vai ganhar dinheiro. E não está chegando para esse jovem, eu acredito, que, olha, se você for um especialista em Siemens, vou dar um exemplo, você vai ganhar 10 mil reais por mês hoje. Se você trabalhar por conta e atender 4 empresas, já não vai ser 10 mil, vai ser 40 mil. Então hoje, um técnico específico em alguns tipos de máquinas, linguagens ou mercados, se ele desenvolver um atendimento interessante, ele vai ganhar igual a um profissional de ponta, que é o que se discute hoje, né? O salário e outras coisas. Então,
A minha intenção é hoje, através do CIESP, é conscientizar essa questão no geral, tanto na escola de base, para que esse aluno saiba qual é a oportunidade que ele tem se ele se dedicar. Adriano, e o quanto isso é urgente? O quanto essa defasagem tecnológica, essa defasagem de mão de obra tem trazido problemas e até prejuízos para as empresas? É a perda da participação na indústria na participação do PIB, vamos falar assim, né? Nós chegamos a ser quase 30% e hoje estamos um rumo em queda livre para daqui a pouco abaixo de 15%. Se você separar a indústria de base e indústria de transformação, o gráfico é o mesmo. O gráfico é o mesmo. Nós perdemos mais de... Né, vamos falar assim, não está tão técnico isso como eu gosto, né, bem preciso, mas nós podemos falar que a indústria já perdeu participação de mais de 15% no PIB, correto? E essa é a nossa urgência, porque o Brasil se desenvolveu muito no agro, o agro salvou uma boa parcela da nossa indústria, correto? Com entidades como a Embrapa, que geraram conhecimento assim, em relação ao mundo, tem um respeito enorme, né? Não foi só o empresariado agrícola, lógico, o governo teve participação disso, mas, vamos falar assim, a indústria agrícola como um todo, porque quando a gente fala agrícola, o cara só enxerga ali na cabeça, acho que muita gente é só fazenda e tal. Não, você tem o transporte fora de estrada, transporte na estrada, plantio, colheita, armazenamento. O armazenamento do Brasil hoje, a defasagem é 60%, 70%, dependendo da produtividade que você teve. Então, aquele ano que você tem uma chuva mais adequada, a produtividade vai ser alta e você não tem onde armazenar. E aí você gera desperdício, vamos falar assim, da nossa produção. Então, assim, acho que é tudo. O Brasil tem um potencial enorme e a gente precisa cuidar desses pilares, né? A gente vai rapidamente aqui para o intervalo, daqui a pouco voltamos com o Adriano Alvarez, do CIESP Regional. Até já. O Região já está de volta aqui pela TV União, em sinal aberto e digital para todas as cidades da nossa área de cobertura e também nas redes sociais. Hoje eu recebo o Adriano Alvarez, ele é do CIESP aqui de São João da Boa Vista, faz parte da diretoria deste importante sindicato patronal, né, que é um dos maiores, se não o maior da América Latina. E aqui na região de São João da Boa Vista a gente tem vários problemas, né, alguns gargalos na infraestrutura, como acontece em todo o Brasil. Você estava aqui antes da gente ir para o intervalo. A logística é muito complicada, apesar de São Paulo ser uma referência e ter boas estradas, mas essa não é a realidade, né, do escoamento da produção. Você falou de grãos aí do agronegócio, mas nós temos ainda muitos problemas. E, diante de tudo isso, nós temos ainda a inteligência artificial, né? Como é que as empresas aqui da nossa região, qual a percepção do CIESP sobre o nível de maturidade digital e a adoção dessas tecnologias da indústria 4.0, né, incluindo a inteligência artificial? Sim. Ontem eu estava no evento da Drone Show. Ela é quase que dominada pelo setor agrícola, porque hoje você tem a pulverização, tanto a de defensivo como algumas outras questões do agrícola aí, mas são feitos via drone, que já competem com os aviões da Embraer, inclusive. Ali você vê que a agricultura, ela, para mim, hoje é o setor que mais está aproveitando a inteligência artificial, correto? Porque é o que eu estava conversando com você um pouquinho fora do ar, quer dizer, eu critico um pouco o nome inteligência porque, na verdade, nós temos métodos de comparação eficiente, é isso que nós temos, ela não cria nada. Nós precisamos de um conhecimento de background em cima dela para ela funcionar. Agora, qual é a ameaça, vamos falar assim? Com certeza, hoje, por exemplo, você tem que fazer relatórios, análises. Muitas vezes, nós mesmos do CIESP, nós temos a nossa assessoria de imprensa. Aí, há uns meses atrás, a repórter falou: Adriano, eu peguei umas 10 declarações suas e pedir para a inteligência fazer uma análise baseada no seu foco. Você ficou chateado? Você acha que ficou bom? Ela falou: ficou excelente. Porque é isso que nós temos. Ela consegue comparar. Se ela me vê escrever 10 artigos, o 11º vai parecer comigo. Então essa é a ameaça. Nós não temos uma inteligência, mas nós temos algo que, como ferramenta de trabalho,
é muito efetivo. E ela vem enxugando a mão de obra, né, em vários setores e na indústria, certamente, no dia a dia da indústria, né, na grande cadeia que são as indústrias brasileiras, certamente a IA já tem absorvido mão de obra, né, eliminado mão de obra. Qual o setor mais impactado na sua visão? Na minha visão, hoje, assim, de tudo que eu conversei na feira ontem, porque ali você tem dados, né, de análise, tudo quanto é jeito, inclusive aeroespacial, né, defesa e tal. Eu vejo assim, aquele profissional que era acomodado e que ele fala, minha função está aqui, eu faço isso, pronto, acabou. Esse cara vai ser o mais impactado, né? Porque, como eu te falei, ele é um método comparativo. Então, se você pegar, por exemplo, infelizmente no caso de desenhistas que já estão discutindo isso nos Estados Unidos, criações de vídeo, pequenos textos, como, né, hoje nós operamos redes sociais, a gente quer emitir, por exemplo, uma nota sobre energia e tal, e aí te liga o jornal, sexta-feira, 2 horas da tarde, olha, eu vou fechar o editorial, você tem 15 minutos para mandar o negócio. Cara, você vai usar, né? É um negócio assim que como diz um filme do Al Pacino lá, a pressão muda tudo. E a pressão por prazo, por entrega, por resultado, que está levando ao uso da inteligência artificial. Lógico que em alguns casos, sem ela, aquela análise nem existiria, como essa do aeroespacial, dos caras monitorarem as plantações e tal. A gente está falando muito sobre o café, porque nós temos associados no Ciesp, a região é dependente de café, a nossa história de São João é avogado ao café. E eu perguntei outro dia para um profissional da área, falei, cara, por que é tão difícil fechar o número do café em algumas regiões? Ele falou, Adriano, porque ele é feito via pessoa. Nós não temos ainda esses dados fechados e tal, outros países já têm. Então eu acho assim, hoje a inteligência artificial ela vem para, vamos falar assim, arrumar essa sintonia e deixar o negócio mais técnico. Então vai tomar espaço, eu só não consigo ainda mensurar, mas eu vejo para você, aquele profissional mais acomodado vai ter problema. Sem dúvida, em todas as áreas. Agora, Adriano, além das rodadas de negócios, né, que vocês têm promovido, outras iniciativas estratégicas do Ciesp, como é que vocês estão vendo aí o desenvolvimento do networking, a elaboração, a colaboração para a geração de novas oportunidades entre as empresas associadas? Qual é o plus que vocês estão oferecendo para essas empresas? Exato. Nós tínhamos perdido todo esse calor humano por causa da pandemia, né? O Luiz Castilho, na gestão que eu estou participando com ele foi o mais assertivo até agora entre eu e o Pedrinho. O Luiz foi maravilhoso. Ele rapidamente falou assim, nós fomos criar os grupos, então foi criados grupos de WhatsApp que se tornaram grupos de reuniões. E através desses grupos de reuniões a gente conseguiu entender que os RHs das empresas queriam esse networking hoje. Porque o Ciesp, no passado, quando eu participava, vinha mais os diretores e os gerentes. Eu vejo que o Luiz ele foi muito assertivo, porque você trazer o RH, que é o que cuida da empresa, que é o que recebe as demandas, tanto de mão de obra, como você tentar entender qual é o problema da empresa. Hoje o RH é muito participativo. É o grupo mais efetivo hoje do Ciesp, e acho que ele é o que tem agregado, eles escolhem o tema que nós vamos trazer, e isso já está perdurando por 2 anos e o ganho é absurdo, assim, em termos a representatividade e senso de pertencimento ao Ciesp que foi criado por causa desse grupo. O Ciesp está pensando em aumentar o número de associados? Quais os mecanismos que vocês têm lançado mão para aumentar o número de sócios? O grupo é aberto, nós não deixamos ele fechado para associados, justamente porque a gente quer mostrar todo esse potencial que o Ciesp pode fazer por uma empresa, sendo ela associada ou não, tá? Mas hoje o Ciesp tem N ferramentas, tanto de mercado para você consultar possíveis fornecedores, para você poder consultar matéria-prima, para você poder
tentar entender qual é a sua participação em relação a esse mercado, seu market share de mercado. Então hoje nós temos N ferramentas que o associado pode consultar isso dentro dessa rede que o Ciesp está criando das 42 regionais. O Cervoni, que é o nosso presidente em São Paulo, defende isso. Graças a Deus ele vai continuar para a próxima gestão. O Paulo Scaff volta agora para a Fiesp na próxima gestão. Acho que é uma eleição ganha pelos dois, não vejo uma segunda chapa aí. E eles têm uma atuação muito ramificada. Eles querem tudo isso que a gente está discutindo. Eles querem a participação do Ciesp, eles querem batalhar por uma menor carga tributária, eles querem trabalhar por uma ascensão de comércio e indústria, que é o que nós estamos precisando, né? Parar de perder posição no PIB e começar a ganhar, né? Essa é a ideia. E agora, para encerrar, né, olhando para o futuro, né, qual a visão estratégica do Ciesp de São João para consolidar a região como um polo industrial, gerador, inovador, competitivo, né? Quais são os desafios que vêm pela frente? Olha, a gente entende que temos que trazer todo o conhecimento possível para cá. Então, nós conseguimos trazer muito contato através, por exemplo, de eventos que nós participamos, né? Fomos convidados a participar, viu o secretário de Desenvolvimento. Nós estávamos até brincando, o Luiz Castilho participou de 4 palestras, né, na região, e óbvio, né, as 4 palestras tinham o mesmo tema, né? Então o secretário, o Jorge Lima, falou até para o Luiz, falou, pô, da próxima você vai falar, porque... E a gente tem participado para quê? Justamente para toda a região entender que não é porque o Ciesp está em São João que a gente não está também batalhando pela região. E é o que a gente tem discutido hoje com associados. Quando nós fomos criar a próxima chapa, a gente fez questão de colocar, porque você tem todo ali as empresas que você escolhe para, no caso da falta dos diretores, alguém dessas empresas pode assumir a diretoria. E nós pegamos de toda a região, nós não limitamos isso a São João. E deixei claro para o pessoal da Vargem, Pinhal e várias empresas de Tambaú, olha, nós queremos proximidade. Por quê? Justamente porque agora a nossa ideia é continuar as rodadas de negócio, que ainda São João não sediou uma, mas a região sim sediou várias rodadas de negócio, para que São João também entenda o que eu posso fazer pela Vargem e a Vargem pode fazer por São João, Tambaú, Pinhal, enfim. Então essa que é o grande cronograma hoje. Nós temos que permanecer hoje mais próximo a todas as cidades, né? Assim, no passado, por outras questões, assim, até pelo que eu vejo, assim, cultural, momentânea, hoje com a chegada da internet, hoje é tudo mais fácil. Então é o que eu falo, não precisa vir aqui na sede, vamos fazer uma chamada de vídeo para você me passar alguma demanda e tal. E eu vejo que isso está ficando cada vez mais claro para todo mundo, a proximidade das empresas, né? Entender o que falta aí em Pinhal, porque, por exemplo, eu vejo pela Ferrovarejo, no passado, São João era pequeno, ela dependia pouco de São João. Hoje, a Ferrovarejo, por exemplo, ela tem uma ramificação em São João. E São João passou a ser importante para a Ferrovarejo. E acredito que não só para a Ferrovarejo, como qualquer empresa de base, como Cimentolândia, Solfer e outras empresas que atuam no ramo de tanto da construção mecânica como construção civil hoje, entendem o potencial de quando uma cidade cresce, ela te leva junto, né? Se você pegar a década de 80, quantos supermercados tinha em São João? Quantos tem hoje? Agora, por que isso é possível? Porque você trouxe empregabilidade, você trouxe desenvolvimento. Eu não vejo outra maneira se você não estiver próximo para entender essa questão. Gera escala para esses supermercados, né, para esses novos negócios. Exato. Adriano, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado. E o Região vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.